Fala pessoal do Matemática com Procópio Tranquilidade. Rafael Procópio na área, trazendo mais uma aulinha aqui do nosso curso de raciocínio lógico, envolvendo lógica proposicional. E nessa aula aqui eu vou apresentar para vocês o que são proposições simples e também vamos aprender a negar algumas dessas proposições. Show de bola, a aula tá fantástica, então você já sabe o que tem que fazer. Já chega dando aquela voadora no like, dá um like aí para ajudar o professor Rafael aí a divulgar esse material incrível para vocês, completamente gratuito aqui no YouTube. Compartilhe com a galera, chama todo mundo, que aqui o seu sucesso é garantido, esse curso é para você mudar de vida. Vamos nessa? Então vem comigo. Ora, pessoal, aqui é o seguinte, ó, proposições simples. A gente já aprendeu nas aulas anteriores, tem a playlist aí para você acompanhar o nosso curso de raciocínio lógico. Em aulas anteriores aprendemos o que são proposições. São frases declarativas, afirmações que podem ser valoradas como verdadeiro ou falso. Só isso, muito fácil, muito simples. Então aqui, pessoal, é o seguinte, para a gente nomear essas proposições, normalmente a gente batiza com uma letrinha, que normalmente é uma letra minúscula e começa pela letra P. Então aqui, ó, você repara que está na sequência alfabética, né? Porque eu nomeei 5 proposições aqui. E eu comecei, ó, P, Q, R, S e T. Também pode ser essas mesmas letras maiúsculas, né? Você vê em alguns exercícios aí as letras maiúsculas. E é basicamente isso, a proposição simples é uma única proposição, uma única frase com sentido completo, declarativa, que você percebe tranquilamente ali, ela não está conectada com nenhum conectivo lógico, com nenhuma conjunção, nada disso, é simplesmente uma frase tranquilinha ali de ser entendida que você vai valorar em verdadeiro ou falso. Vamos analisar cada uma das proposições que eu trouxe aqui para vocês. Olha só, a proposição P, ela diz o seguinte: a cor da caneta é azul. Então a cor da caneta aqui, ó, que eu escrevi essa frase, é azul. Você tem condições de analisar se a frase é verdadeira ou falsa. Se ela tivesse escrito aqui na cor vermelha e eu tivesse colocado aqui a cor da caneta é azul, seria uma frase falsa. Eu consigo valorar. Como de fato aqui, ó, a caneta é azul, então essa proposição aqui, a cor da caneta é azul, está escrito na cor azul tranquilamente, essa proposição é verdadeira. Consigo valorar ali, atribuir um valor lógico. O que é um valor lógico? É você dizer se a frase é verdadeira ou falsa. Só isso. Beleza, pessoal? E dentro da lógica proposicional, você tem também o terceiro excluído, princípio do terceiro excluído, que é o quê? A frase, ela ou é verdadeira ou é falsa. Você não tem uma terceira opção. Por isso que é o terceiro excluído. Então, sempre vai ser verdadeira ou falsa. E tem também o princípio da não contradição, que é você simplesmente... A frase ela não consegue ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela sempre é um dos dois. Ou é verdadeira ou é falsa. Ao mesmo tempo, ela não consegue ser os dois, verdadeiro e falso. É ou não é? Beleza, galera? Então, a primeira aqui, ó, verdadeira. Analisei bonitinho, valorei. E é somente isso, não tem muito com o que se preocupar. Proposição Q. Zero, eu coloquei essa bola aqui com traço, que é exatamente para colocar o numeral zero, que muita gente confunde o zero com a letra O. Então eu dei o tracinho ali para desconfundir, desbugar. Então zero é um número par. Ao analisar essa proposição aqui, o que você vai me dizer? É verdadeiro ou falso? Pensa um pouquinho aí, você pode, logicamente, a qualquer momento pausar o vídeo, tentar você primeiro colocar aí, ó, verdadeiro ou falso para essas frases, para essas proposições simples, e agora conferir com o meu gabarito. Tá? Então aqui, ó, zero é um número par. Isso é verdadeiro ou falso? Tem muita gente que vai dizer assim para mim: ai, Procópio, isso é falso. É falso porque zero, deixa eu botar aqui direitinho, ó, zero é neutro. Tem muita gente que fala isso: zero não é par não, Procópio, zero é neutro. Pessoal, o zero, ele é neutro na adição. Ele é um elemento neutro na adição. Por quê? Olha só. Porque quando eu faço, digamos, 1 mais 0, esse zero aqui, ele não altera o resultado de ninguém. Na subtração também, o zero ele é um elemento neutro. Então 1 mais 0 continua sendo aqui igual a 1. Ele não alterou
o resultado, a quantidade ali, a quantia que eu tinha numa adição. Então o zero ele é um elemento neutro na adição. Na multiplicação, por exemplo, o zero não é neutro, o zero ele é um elemento nulo. Nulo, porque 1 vezes 0 dá 0. Ele anula. Não importa, se você pegar o 9 vezes 0, também dá igual a 0. Ele sempre vai anular, vai dar igual a 0. Então ele já não é neutro na multiplicação, ele é nulo. Agora, quando eu estou simplesmente analisando a paridade de um número, o zero ele é um número par. Porque o número par ele é um múltiplo de 2. Então repara só, deixa eu apagar esse F aqui, porque de fato aquilo ali é verdadeiro. Quando eu estou falando de números pares, o número par ele é um múltiplo de 2. Vou botar aqui 2 vezes um determinado número K qualquer ali. E um número ímpar, ele é simplesmente um número par, ou seja, um múltiplo de 2, somado ou subtraído uma unidade. Porque se um número natural ele não for par, logicamente ele vai ser ímpar. Só tem essas duas possibilidades. Então o zero, ele vai ser, eu estou considerando o zero como um número natural aqui, o zero ele vai ser um número natural par. O primeiro número natural par dentro dos números naturais. Beleza? Ele é um múltiplo de 2 de fato, porque se eu fizer aqui ó, o K igual a 0, eu vou ter 2 vezes 0 igual a 0. Então o zero ele é múltiplo de 2. Logo o zero é par. Tá claro para você isso daí? Então repara que para eu valorar essa proposição, eu tenho que ter esse conhecimento. Eu tenho que saber que o número par é múltiplo de 2 e perceber, agora perceba, e perceber que o zero ele é um múltiplo de 2. Então zero é um número par? Sim. Zero é um número par, logo isso daqui é verdadeiro. Tá? Então não bugue a sua cabeça. Eu sou Procópio, o desbugador da matemática. Se você achava que zero não era nem par nem ímpar, era neutro, você está equivocado. Zero é um número par. Beleza, galera? Então desbuga aí, já merece teu like e teu compartilhamento. Agora a terceira, nossa terceira proposição aqui. Proposição R. Procópio é milionário. Procópio é milionário. E agora? Ai, Procópio, mas quem é Procópio? Eu. Eu conheço outro Procópio. Beleza, então você é capaz de analisar qual é o Procópio que a gente está falando aqui, né? Nesse caso aqui, eu consigo analisar pegando o meu exemplo. Meu sobrenome, não é nem meu nome é Rafael. Meu sobrenome é Procópio, eu sou conhecido por aí como Procópio. Desde o ensino médio, muita gente me chama de Procópio, meus amigos me chamam de Procópio, é normal. A galera aqui do YouTube me chama de Procópio, então Procópio é milionário. Estou analisando a minha pessoa. Você de repente conhece algum outro Procópio que é milionário, que não é milionário, você é capaz de avaliar se a frase é verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui, como o Procópio é uma pessoa, e você pode conhecer outros Procópios, o valor lógico da proposição pode variar. Para algumas pessoas vai ser verdadeiro, para outras pessoas vai ser falso. Nesse caso aqui, para determinar se eu sou milionário ou não, eu vou mostrar a minha carteira. Aqui, tá aqui já, tá aqui em cima. Vou mostrar minha carteira para vocês. Minha carteira toda surradinha, já tá toda... assim, carteira eu acho que é para guardar dinheiro. Então vou gastar dinheiro para guardar dinheiro. Eu fico com a carteira até ela se deteriorar. E a minha já tá na hora de trocar, tá toda ferradinha, coitada. Vamos ver quanto que eu tenho aqui. Ih, borboletas voando, ó. Um monte de nota de R$2. Algumas notas de 5, uma nota de 10, uma nota de 50. É o que eu tenho na minha carteira. Então, sei lá, para mim uma pessoa milionária não anda só com isso aqui na carteira, não. Dinheiro, né? Tem... ó, o maior atestado de pobre. Maior atestado de pobre do Rio de Janeiro. Ter um cartão Rio Card. Rio Card para pegar ônibus, para pegar trem, né? Para pegar os transportes públicos da cidade. Tá aqui, Rio Card, atestado de pobre do Procópio. Então, Procópio é milionário? Não. Ai, Procópio, mostra as suas aplicações financeiras, mostra seus imóveis, mostra seus carros. Curioso, curiosa? Não. Vou mostrar não. Atestado de pobre ali, ó, Rio Card. Então, Procópio é milionário, eu vou valorar como falso. É uma proposição falsa. Mas vai que tem algum Procópio que você conheça que seja milionário. Aí vai mudar, pode variar, pode ser verdadeiro para algumas pessoas, pode ser falso para outras. O negócio todo é você
estar num contexto e conseguir avaliar se a frase é verdadeira ou falsa, se a proposição, se aquela sentença é verdadeira ou falsa. Beleza, galera? Tranquilidade até aqui. Repara agora que as duas últimas aqui eu coloquei como linguagem matemática. Eu coloquei em vez de escrever uma frase bonitinha em língua portuguesa, na nossa linguagem corrente, na nossa língua materna, eu escrevi na linguagem matemática. Então aqui ó, eu coloquei na proposição S, 1 é maior do que 2. Aí você vai falar assim, ai Procópio, 1 não é maior do que 2, 1 é menor do que 2. O 2 ele é um número maior do que 1. Você concorda comigo, Procópio? Concordo. Mas aí é que está a graça. Uma proposição ela pode ser verdadeira ou ela pode ser falsa. E nesse caso aqui eu estou dando uma afirmativa falsa. É uma frase declarativa, 1 é maior do que 2, só que ela é falsa, porque o 1 não é maior do que 2. Logo, o valor lógico dessa proposição aqui é falso. Beleza? Tranquilo, não tem muito com o que se preocupar. E finalmente aqui a última, a proposição T, 0,5 ou então meio, pertence ao conjunto dos números inteiros. Repara que para eu fazer a leitura disso daqui, eu tenho que usar alguns conhecimentos prévios de matemática, né? Eu tenho que saber que esse número aqui ó, é um número decimal, é um decimal que está entre 0 e 1, 0,5 está entre 0 e 1. Eu posso expressá-lo como uma fração também, né? Poderia ser 1 sobre 2, que também é igual a meio, né? Mas eu coloquei na forma decimal dele, 0,5. Esse símbolo aqui, ó, na matemática, é o símbolo de pertence. Então, estou dizendo que o 0,5 pertence a Z. Aquele Z ali com um tracinho, ele se refere ao conjunto dos números inteiros. É o conjunto Z. E ele seria isso aqui, ó. O Z é o conjunto que vai desde o menos infinito até, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, blá blá blá, até o mais infinito. Repara comigo que eu estou apenas pegando números, como ele já diz aqui, inteiros, números sem vírgula. Esse é o conjunto dos números inteiros. Então, 0,5, ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Não, não pertence. Então, essa declarativa ali, aquela sentença matemática, ela vai ser falsa também, né? Então, 0,5 pertence ao conjunto dos inteiros, é falso, beleza? E aqui é o seguinte, tem uma coisa muito importante agora que a gente vai fazer, que é a negação. Eu consigo pegar essas proposições aí, como eu falei para vocês, uma proposição ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não vai ter uma terceira opção, é o princípio do terceiro excluído. Assim como uma proposição ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Aí, Procópio, mas essa frase aqui ó, do Procópio é milionário, ela pode ser verdade para algumas pessoas, falsa para outras. Pois é, mas nós não estamos falando do mesmo Procópio, né? Para cada pessoa que for avaliar essa frase, ou o Procópio ele é milionário, ou ele é pobretão, né? Ou ele não é milionário, digamos assim. E aí a frase vai mudar, só que ela não pode ser ao mesmo tempo verdadeira e falsa. Tá claro para você? Uma vez que eu defini o Procópio, ou ele é milionário, ou ele não é milionário. E a gente agora vai negar isso daqui tomando certos cuidados. Alguns cuidados têm que ser tomados para poder a gente não errar na hora de negar isso daqui. Vamos lá? Vamos negar uma a uma essas frasezinhas aqui, essas proposições. Olha só, a primeira proposição diz o seguinte: a cor da caneta é azul. A cor da caneta é azul. Ora, Procópio, para negar, primeiramente, a simbologia, né? Importante isso daqui. Na hora da gente fazer a negação, deixa eu botar aqui embaixo para facilitar a nossa vida. Na hora de fazer a negação, se eu tenho uma proposição P que diz assim: a cor da caneta é azul, a cor da caneta é azul. A negação dela, na simbologia do raciocínio lógico, pode ser um til, né? Eu boto um til e depois coloco a mesma proposição P, né? Aquele til ali na frente já está me indicando que é a negação da proposição P. Ou pode ser o til, ou ainda um símbolozinho que é esse aqui, ó. Ficou muito grande? Aqui é assim, ó.
que seria o não P, né? Aqui, ó, não P, aqui também é não P. Ou você vai ver o til, ou você vai ver esse outro símbolo aqui para poder negar uma proposição. Normalmente aqui eu vou usar o til, eu acho mais fácil colocar o til ali, mas pode aparecer numa prova de concurso ou algum outro lugar esse símbolo aqui, tá? Esse símbolo aqui, ó, que também é um símbolo de negação. Tá claro? Então a simbologia é simplesmente essa. Se a proposição P é a cor da caneta é azul e eu sei que ela é uma proposição verdadeira, o meu objetivo é fazer com que essa proposição agora fique falsa. Porque quando eu nego uma proposição, o valor lógico dela vai mudar. Se originalmente a proposição era verdadeira, ao negar, vai ficar falsa. E se ela originalmente fosse falsa, quando eu negasse, ela ficaria verdadeira. Repara só como é bem bacana isso daqui. Então, como o valor lógico da proposição P é verdade, verdadeiro, o da não P tem que ser falso. E para ser falso, a negação aqui vai ser a seguinte, ó. A cor da caneta é, digamos, verde. Se eu colocasse verde aqui, vamos lá. Eu estaria abordando todos os casos se eu colocasse verde? Não. Eu simplesmente defini uma cor específica, mas, por exemplo, a caneta, para poder tornar falsa ali, eu poderia colocar também a caneta é vermelha, a caneta é branca, a cor da caneta é preta, né? Todas essas aí seriam falsas em relação ali à primeira. Só que para fazer a negação e eu abordar todos os casos possíveis para que a negação fique completa, eu não vou simplesmente colocar a cor da caneta é verde. Aí estaria equivocado. Eu posso colocar assim, ó, a cor da caneta, em vez de é verde, eu posso colocar a cor da caneta não é azul. E aí eu estou abordando todos os casos, ó, não é azul. Ao fazer isso, essa partículazinha aqui, ó, que diz que não é azul, já está negando e abordando todos os casos possíveis em que a cor da caneta pode ser vermelha, preta, verde, amarela, roxa, lilás. É ou não é? E a proposição agora aqui, ó, vai ficar falsa. Tá claro para você? Então, na negação, eu tenho que abordar todos os casos possíveis. Todos os casos que seriam complementares ali àquela primeira declarativa ali. Tá claro? Então, a cor da caneta é azul, a negação dela, não P, a cor da caneta não é azul. Muito fácil, muito simples, pelo menos eu espero que tenha conseguido desbugar a sua mente na hora de fazer uma negação. Agora a próxima ali, ó, próxima. A próxima seria 0 é um número par. Vamos lá. A proposição que, vou botar ela aqui, ó, diz que 0 é um número par. Logicamente, a gente sabe que isso é uma verdade. Ela é verdadeira. Então, quando eu for negar essa proposição, ou seja, o não que, ela vai ter que mudar o valor lógico dela. E repara uma coisa comigo. Quando você colocar aqui na negação, por exemplo, que 0 não é um número par, você já fez isso certo. Ó, fazendo não é aqui, você torna essa frase aqui falsa e pega todos os casos possíveis. Isso aqui então é falso. Só que, nesse caso aqui, quando o número, o número natural que a gente está trabalhando aqui, né? Quando o número natural ele não é par, ele só pode ser ímpar. Só tem essas duas possibilidades. Então, se eu quisesse colocar também aqui, ó, que 0 é um número ímpar, isso também é uma boa negação. Neguei tranquilamente, colocando aqui, ó, que 0 é um número ímpar, porque não tem outra possibilidade. Ou vai ser par, ou vai ser ímpar. Eu não tenho ali uma terceira paridade. Você concorda comigo? Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer isso. Repara que é diferente do caso dali da declarativa P, né, que fala da cor da caneta sendo azul. Como eu tenho bilhões de cores, então eu não posso simplesmente trocar para uma cor qualquer ali. Eu tenho que dizer que não é azul, que aí eu abordo todos os casos. Assim como se eu colocar aqui, ó, 0 é um número ímpar,
Já abordei todos os casos, porque o número ou ele é par ou ele é ímpar. Deu para entender? Tá claro para vocês isso daí? Tranquilo, né, pessoal? Então aqui, ó, não que poderia ter esses dois formatos aqui, tá? Agora a próxima ali que a gente pegou foi a proposição R. Procópio é milionário. Vamos lá. Procópio é milionário. Deixa eu botar aqui a proposição R. Deixa eu abrir espaço aqui, né? A proposição R diz que Procópio e para esse Procópio, estou analisando a minha pessoa, Procópio é milionário. Cheguei à conclusão que essa declarativa aqui é falsa. Procópio é milionário é falso. Então qual seria a negação? O não R. O não R aqui, bastaria colocar Procópio é pobre? Né? Se eu não sou milionário, poderia colocar aqui que Procópio é pobre. Procópio é pobre, isso aqui estaria certo, pessoal? Não. Porque uma pessoa ela pode não ser milionária, mas ela pode ser bilionária, por exemplo. Vai que eu sou bilionário e não sei. Ou a pessoa pode ser de classe média, né? Nem pobre, nem rico. Ou ela pode ser pobre. Ou ainda pode ser miserável. Né? Então tem várias classificações ali que eu posso colocar para o Procópio. Né? Então Procópio é pobre? Não, eu não sou pobre. Então eu não posso colocar ali que Procópio é pobre. Apesar de ser uma espécie de negação, mas eu não estou negando tudo, não estou abordando todos os casos. Para abordar todos os casos, então, ali, fica mais adequado para o não R colocar aqui Procópio não é milionário. Procópio não é milionário. E aqui, ó, repara, a frase original, Procópio é milionário, ela tinha valor lógico falso. Agora, como eu neguei, o valor lógico vai ser verdadeiro. Procópio não é milionário, de fato, que eu não sou milionário, agora está verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, só isso. A próxima. Ó, a proposição S, 1 é maior do que 2. Essa daqui é interessante, hein? Ó, o S diz que 1 é maior do que 2. Repara comigo, isso daqui a gente chegou à conclusão que é falso, né? Porque o 1 ele não é maior do que 2, o 1 ele é menor do que 2. Então a negação não S aqui no caso, ó, poderia ser, por exemplo, dizer que 1 é menor do que 2. Bom, funciona. 1 é menor do que 2, passaria a ser verdadeiro, só que eu não estou abordando todos os casos. E o caso, por exemplo, em que 1 é igual a 2? Não está sendo abordado ali em cima. Você concorda comigo? Então o 1, para poder negar aquela proposição S original ali, que diz que 1 é maior que 2, eu teria que dizer que o 1 ele é menor ou igual a 2. Tá claro para você? Então se eu botar menor ou igual, desse jeito aqui, que é o símbolo, né? Esse símbolo aqui, ó, é menor ou igual. Então já estou abordando os dois casos, quando 1 ele é igual a 2 e quando 1 é menor do que 2. Então 1 é menor ou igual a 2 passaria a ser verdadeiro. Beleza? Então é isso, pessoal. Agora vamos para a nossa última negação aqui dessa aula, que é a proposição T, que diz que 0,5 pertence ao conjunto dos números inteiros. Vamos lá. Proposição T. Deixa eu pegar a cor direitinho ali, para o nosso código de cor ficar adequado. A proposição T diz que 0,5 pertence ao conjunto dos números inteiros. E a gente chegou à conclusão logicamente, que isso aqui é falso. O 0,5 ele não pertence aos inteiros. Se eu colocasse ali como o não T, se eu colocasse que 0,5, se a negação daquela proposição original eu colocasse que 0,5 pertence ao conjunto dos números racionais, isso daqui estaria correto? Bom, de fato, 0,5 pertence ao conjunto dos racionais, né, que é o conjunto que aborda todas as frações.
números que podem ser escritos como frações. Isso aqui seria verdadeiro, mas eu não estaria abordando todos os casos possíveis. Por quê? Porque o 0,5 ele também pertence, por exemplo, ao conjunto dos números reais. Perdão. O 0,5 também pertence ao conjunto dos números complexos. Tá? Pegando aqui todos os conjuntos numéricos que a gente aprende até o ensino médio. Então não estou abordando todos os casos ali. Para poder ficar bonitinha aquela negação, eu tenho que dizer que o 0,5 não pertence ao conjunto dos números inteiros. Se eu simplesmente disser 0,5 não pertence aos inteiros, aí sim eu estou abordando um caso legal aqui e passaria a ser verdadeiro. Então 0,5 não pertence ao conjunto dos números inteiros. E aqui ficou então essa nossa aula em que nós aprendemos sobre proposições simples, que a gente batiza com uma letra, normalmente começando pela letra P, indo em diante, né? P, Q, R, S, T, né? E aí depois a gente pode, na próxima aula aqui do nosso curso, a gente vai fazer exercícios envolvendo as proposições simples e as negações. E na aula seguinte, teórica, vamos falar sobre proposições compostas, conectivos lógicos. Vai ser bem bacana e a gente vai ver proposição composta, em que a gente combina ali diferentes proposições. Por enquanto, você sabe aqui como batizar as proposições e agora também sabe como negá-las. Efetuamos a negação aqui, tem que tomar o cuidado da negação englobar todos os casos para que fique tudo certinho, tudo bonitinho. E dessa forma, pessoal, tenho certeza que essa aula foi sensacional, você aprendeu bastante. Joga aí nos comentários o que você achou da aula. Vamos sempre juntos na próxima aula resolvendo questões envolvendo esse assunto. E é isso, deixa o teu like, compartilhamento, vem com o Procópio, que o seu sucesso aqui é garantido, é para você mudar de vida. E como sempre, pessoal, você não está sozinho, eu estou contigo, até a próxima, um grande abraço. Tchau, tchau.